Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel, do curso Bacharel em Teologia. Nessa oportunidade vamos começar uma nova disciplina, Teologia Bíblica do Novo Testamento. Essa será a nossa primeira aula. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, os nossos maus pensamentos e as nossas más atitudes. E te pedimos, Deus Santo e Glorioso, que a sua presença, papai, seja perene nas nossas vidas, a fim de que nós possamos aprender a tua palavra, meu Senhor. Sê conosco no decorrer dessa aula. Nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Teologia Bíblica do Novo Testamento, aula 1. O que é teologia bíblica do Novo Testamento? Nessa aula nós temos como objetivo reconhecer que para estudarmos teologia bíblica do Novo Testamento é necessário entender, em primeiro plano, o termo teologia. É necessário também fundamentar a teologia bíblica do Novo Testamento. Nós vamos também buscar entender o valor e a necessidade da teologia bíblica do Novo Testamento para a vida cristã. Esses serão os nossos objetivos no decorrer dessa nossa primeira aula de teologia bíblica do Novo Testamento. Isto posto, vejamos o significado do termo teologia. A palavra teologia vem do grego. Ela é composta de duas palavras gregas, theos e logos. Theos, Deus, e logos é uma linguagem que encerra uma ideia, uma palavra, um tratado, um discurso, um estudo. Daí teologia, tratado acerca de Deus, uma palavra acerca de Deus, o estudo acerca de Deus. Assim, teologia vem a ser a ideia de Deus, ou a ideia a respeito de Deus, no sentido da linguagem elaborada de um sistema de conhecimentos resultantes de estudo. Porém, a teologia definida com mais simplicidade é o estudo de Deus e do seu relacionamento com tudo quanto ele criou. Classificação das áreas da teologia. O estudo da teologia pode ser dividido de acordo com a forma que se estuda. Podemos dividir o estudo teológico de acordo com a época, por ponto de vista e por ênfase. Por época, é a teologia estudada de acordo com os períodos da igreja e está ligada às seguintes disciplinas: história eclesiástica ou história da teologia. Os estudos da teologia por época podem estudar a teologia patrística, que é a teologia do período dos pais da igreja, a teologia medieval, a teologia reformada e a teologia contemporânea. Esse é o estudo da teologia por época. Também podemos estudar a teologia por pontos de vista. O estudo da teologia pelo ponto de vista analisa os escritos dos teólogos separadamente. Vejamos alguns exemplos. A teologia rabínica, a teologia dos rabinos, a teologia joanina, a teologia do apóstolo João, a teologia paulina, a teologia do apóstolo Paulo, a teologia católica, a teologia estudada pelo ponto de vista católico, a teologia luterana, estudada pelo ponto de vista de Lutero, teologia calvinista, estudada pelo ponto de vista de Calvino, teologia arminiana, estudada pelo ponto de vista de Armínio. Então, a teologia, por ponto de vista, é o estudo da teologia que analisa os escritos dos teólogos separadamente.
A teologia por ênfase. O estudo por ênfase são as disciplinas que são estudadas no seminário ou nas faculdades teológicas. A maioria das faculdades teológicas, ela apresenta o estudo por ênfase, por disciplinas, por áreas. Essa classificação é a seguinte: as principais áreas da teologia por ênfase são teologia sistemática, teologia bíblica, teologia exegética, teologia apologética, teologia pastoral, teologia histórica e teologia moral. Essas são as disciplinas, são as áreas da teologia estudada por ênfase. A área da teologia que nós estamos estudando é a teologia bíblica. A disciplina chama-se teologia bíblica, que é a análise dentro dos textos bíblicos, separadamente, com o auxílio da teologia exegética e da teologia histórica. Então nós podemos dividir a área que estamos estudando, a teologia bíblica, em teologia bíblica do Antigo Testamento e a teologia bíblica do Novo Testamento. A teologia bíblica do Antigo Testamento, que já estudamos, encerramos semana passada, ocupa-se em descobrir quais os temas teológicos nos quais os autores do Antigo Testamento estavam interessados. Isso é teologia bíblica do Antigo Testamento, nós já estudamos. A teologia bíblica do Novo Testamento, que vamos estudar, agora estudaremos a segunda parte da teologia bíblica. Estudamos teologia bíblica do Antigo Testamento, agora a segunda parte, a teologia bíblica do Novo Testamento, que vamos estudar, enfatiza o conteúdo do Novo Testamento, do ponto de vista teológico. Não é do ponto de vista histórico, é do ponto de vista teológico. É claro que nós passamos pela história, mas o ponto de vista é o ponto de vista teológico. E tem que pressupor o trabalho do exegeta. Primeiro vem o trabalho do estudo da teologia do Novo Testamento. Depois o trabalho do exegeta. Para juntos a teologia do Novo Testamento e a teologia exegética proporcionar os detalhes de interpretação de um texto. Portanto, teologia bíblica do Novo Testamento é o estudo de Deus e da sua vontade revelada ao homem no Novo Testamento. O tema central da teologia bíblica do Novo Testamento é a revelação de Deus em Jesus Cristo. Para um bom aproveitamento do nosso estudo, é necessário entender a diferença entre teologia bíblica do Novo Testamento e introdução ao Novo Testamento. Isso é de extrema necessidade. A teologia bíblica do Novo Testamento se ocupa da teologia bíblica nos livros neotestamentários. A teologia bíblica nos livros neotestamentários é uma teologia que ainda não foi sistematizada. É a teologia como apresentada pelo autor. A teologia inerente ao texto, presente no texto. Então a teologia do Novo Testamento se ocupa da teologia bíblica nos livros neotestamentários. Pois bem, então traçando a diferença entre a teologia bíblica do Novo Testamento e a introdução ao Novo Testamento, faz-se necessário observar que a introdução ao Novo Testamento trata dos aspectos pertinentes ao cânon. Então é diferente. Ela não trata da teologia propriamente dita,
do texto. Ela trata dos aspectos pertinentes ao cânon, trata do texto, mas do ponto de vista da data em que ele foi escrito, da autoria, da composição, da estrutura. E é um comentário, apresenta um comentário descritivo de cada livro do Novo Testamento, sem deter-se em sua teologia específica. Aí nós temos introdução ao Novo Testamento. É também necessário entender a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. Teologia sistemática é a divisão da teologia em sistemas que explicam as suas várias áreas. Sistemática, dividida por área, organizada. Por exemplo, exemplos de teologia sistemática. Teologia propriamente dita, ou teontologia, é o estudo de Deus, o Pai. Cristologia é o estudo de Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pneumatologia é o estudo de Deus, o Espírito Santo. Veja que nós estamos comentando de um ponto de vista trinitariano. Teontologia, ou teologia propriamente dita, é o estudo de Deus, o Pai. Então o Pai é Deus. Cristologia é o estudo de Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, que também é Deus. Pneumatologia é o estudo de Deus, o Espírito Santo, que também é Deus. Soteriologia é o estudo da salvação. Esses são exemplos de teologia sistemática, que é diferente da teologia bíblica, porque a teologia bíblica ela está presente no próprio texto sem ser sistematizada. Nós não vamos encontrar no Novo Testamento um livro que fale somente do Pai, que aprofunde-se somente nas questões ligadas ao Pai, nenhum que se aprofunde somente nas questões ligadas ao Filho, ou um que se aprofunde somente nas questões de salvação, a soteriologia, ou por que não dizer na angelologia, a doutrina dos anjos. Nós não vamos encontrar livros específicos sobre esses assuntos. Nós vamos encontrar esses assuntos dentro da teologia bíblica do Novo Testamento, iremos estudá-los e assim obter a nossa teologia sistemática. Foi o trabalho desenvolvido pelos teólogos. Nos apresentaram a teologia sistemática. O propósito da teologia bíblica é de expor a teologia encontrada na Bíblia em seu próprio contexto histórico, com seus principais termos. Então os termos são bíblicos, não são teológicos. Você não vai encontrar termos teológicos, você não vai encontrar a palavra atributo, você não vai encontrar a palavra onipotente, porque os termos usados pela teologia bíblica são termos bíblicos e não teológicos. Então, revendo, o propósito da teologia bíblica é de expor a teologia encontrada na Bíblia em seu próprio contexto histórico, com seus principais termos, categorias e formas de pensamento. Teologia bíblica. A teologia bíblica do Novo Testamento ocupa-se em descobrir quais os temas teológicos nos quais os autores do Novo Testamento estão interessados. Teologia bíblica do Antigo Testamento ocupa-se em descobrir quais os temas teológicos nos quais os autores do Antigo Testamento estavam interessados. Teologia bíblica do Novo Testamento ocupa-se em descobrir quais os temas teológicos nos quais os autores do Novo Testamento estavam interessados. Pois bem,
Vejamos o objetivo específico da teologia bíblica do Novo Testamento. É o de conhecer Deus através da pessoa de Jesus Cristo, como a imagem do Deus invisível, segundo o que se depreende de Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15, nos apresenta Jesus Cristo como a imagem do Deus invisível. E aí, quando nós nos aprofundamos no significado desse texto, nós percebemos que ao dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, o texto afirma a sua divindade. Ou seja, a divindade de Cristo, que é a área da cristologia, ela está implícita no texto. Então, o objetivo específico da teologia bíblica do Novo Testamento é o de conhecer Deus através da pessoa de Jesus, como a imagem do... O objetivo específico da teologia bíblica do Novo Testamento é o de conhecer Deus através da pessoa de Jesus, como a imagem do Deus invisível. A teologia bíblica do Novo Testamento visa também conhecer as experiências dos cristãos sob a influência dinâmica do Espírito Santo. Vemos isso bastante claramente no livro de Atos dos Apóstolos. E interpretar suas novas atitudes em função de uma nova vida regenerada que alcançaram. Basicamente, é a busca por conhecer as Escrituras do Novo Testamento de maneira especializada. A teologia bíblica do Novo Testamento nos traz uma especialização, um aprofundamento do conhecimento das Escrituras do Novo Testamento, tendo como a única fonte, a teologia bíblica do Antigo Testamento tem o Novo Testamento como a única fonte confiável. Ela é formada unicamente pelo Novo Testamento como única fonte confiável, sem enfatizar a razão humana. A Escritura, inspirada pelo Espírito Santo, interpretada pela fé, é a fonte única da teologia do Testamento, do Novo Testamento. Tendo como fonte única e confiável, infalível e última na formação do corpo de doutrinas. Então veja bem, as nossas doutrinas, elas são formadas, elas têm como fonte única, confiável e infalível o Novo Testamento. Ou seja, as nossas doutrinas, elas não devem vir do Antigo Testamento de forma isolada. O Antigo Testamento, ele apresenta as doutrinas de forma embrionária. As doutrinas cristãs tomam corpo, elas se formam no Novo Testamento. Então vamos rever isso para sedimentar? Basicamente é a busca por conhecer as Escrituras do Novo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento. Basicamente é a busca por conhecer as Escrituras do Novo Testamento de maneira especializada, com foco, com especialidade, tendo quem? Tendo as Escrituras do Novo Testamento como a única fonte confiável, infalível e última na formação do corpo de doutrinas cristãs, que conduz à prática
e propicia respostas às inquirições humanas. Vejamos os fatores formativos da autêntica teologia bíblica do Novo Testamento. O que forma a autêntica teologia bíblica do Novo Testamento? Primeiro fator, Jesus Cristo é uma pessoa real, histórica e divina. São dos fatores formativos da autêntica teologia bíblica do Novo Testamento. Jesus Cristo é uma pessoa real, histórica e divina. Segundo fator, a teologia bíblica do Novo Testamento, ela reconhece e aceita. Isso é um fator que a forma. Reconhecer e aceitar a real atuação do Espírito Santo na vida dos cristãos. Ou seja, a teologia bíblica do Novo Testamento toma forma valorizando a atuação do Espírito Santo na vida dos cristãos. Um terceiro fator, que forma a teologia bíblica do Novo Testamento, que dá ênfase, que dá corpo à teologia bíblica do Novo Testamento. Entender e explicar as experiências espirituais dos cristãos referidas na Escritura do Novo Testamento como operação do Espírito Santo. O que acontece na vida dos crentes do Novo Testamento é a operação do Espírito Santo. Tem que ser reconhecida a sobrenaturalidade do Novo Testamento. Pois bem, os escritos que hoje formam o Novo Testamento, vejamos os escritos que hoje formam o Novo Testamento. O Novo Testamento não se originou com os evangelhos. Nós, quando vemos os evangelhos primeiro na organização do cânon, somos induzidos a achar que o Novo Testamento se originou com eles. Porém, o Novo Testamento não se originou com os evangelhos. Outros escritos surgiram primeiro. Foram as cartas. Por quê? Porque o Novo Testamento é um manual de soluções. É um manual de instrução da igreja primitiva. Então, à medida que foram surgindo os problemas, as cartas foram sendo escritas. Há aí algumas posições acerca disso. Alguns creem que foi a carta aos Gálatas, a primeira. Outros creem que foi 1 Tessalonicense. E há também quem creia que a primeira carta a ser escrita foi a carta de Tiago. Porém, sabe-se que os evangelhos foram escritos depois. Então vamos sedimentar isso. O Novo Testamento não se originou com os evangelhos. Outros escritos surgiram primeiro. Foram as cartas. E tudo leva a crer que foram as cartas paulinas, embora haja quem creia que foi primeiro a carta de Tiago. Vejamos, Paulo, por exemplo, desenvolveu a sua teologia a partir da pessoa, obras e ensinos de Jesus. Não foi a partir do que ele aprendeu acerca do Antigo Testamento. Isso foi importante, porém não foi isso que determinou.
Paulo, por exemplo, desenvolveu a sua teologia, o seu pensamento acerca de Deus, que ele apresenta nas cartas, a partir da pessoa, obras e ensinos de Jesus. E buscou alicerçar a sua autoridade nessas realidades. Então, em quais realidades estão alicerçadas a autoridade de Paulo, a autoridade do que ele escreveu? Na pessoa, nas obras e nos ensinos de Jesus Cristo. Quando Paulo disse aos coríntios: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele estava revestido de autoridade. Olha a autoridade da qual ele se revestiu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele estava revestido de autoridade em seu ensino por baseá-lo naquilo que havia recebido do próprio Senhor Jesus. Não naquilo que ele havia recebido da cultura judaica, não naquilo que ele havia recebido do seu mestre Gamaliel, não, alicerçado naquilo que ele havia recebido do próprio Senhor. Em outras palavras, Paulo não quis construir um edifício por si mesmo, de sua própria sabedoria e invenção. Apesar de ser um homem muito inteligente, Paulo não inventou a teologia cristã, como alguns dizem, mas ensinou o que aprendera de Jesus Cristo. Para que isso fique mais claro, mais sedimentado, é interessante ver também Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 3, e ver também o testemunho de Pedro, o que Pedro disse em 2 Pedro capítulo 1, versículos 13 ao 16, acerca da autoridade dos escritos do Novo Testamento e do apóstolo Paulo. Todos os escritos do Novo Testamento, não só os de Paulo, são divinamente inspirados, autênticos e revestidos de autoridade. Por quê? Porque em última análise fluíram da pessoa, obras e ensino de Cristo Jesus. Não fluiu da posição de qualquer homem, da posição de qualquer autoridade religiosa. Em última análise, fluíram da pessoa, obras e ensino de Cristo Jesus. Qualquer teologia que colida, que discorde com a pessoa de Jesus em sua historicidade, humanidade e divindade, e também de seu caráter miraculoso nas suas obras, é falsa e é perigosa para o reino de Deus. Toda teologia, seja abordada de qualquer ponto de vista, ela não pode colidir com a pessoa de Jesus Cristo em sua autoridade, humanidade, divindade e no caráter miraculoso de sua obra. Isso implica em que ela seja falsa e perigosa ao reino de Deus. Pois bem, isto posto, qual o valor e necessidade da teologia bíblica do Novo Testamento?
para a vida cristã. A teologia bíblica do Novo Testamento é muito importante para a nossa compreensão de Deus e dos seus propósitos. O estudo do Novo Testamento é fundamenta a teologia propriamente dita, a antropologia, a escatologia, entre outros assuntos vitais para o cristianismo. Então, a teologia bíblica do Novo Testamento é muito importante porque ela fundamenta a nossa teologia sistemática, as nossas doutrinas que são apresentadas nos nossos estudos teológicos de forma sistematizada. Ou seja, a antropologia, a escatologia, a angelologia, a teologia bíblica do Novo Testamento é que fundamenta a teologia sistemática. Portanto, a teologia bíblica do Novo Testamento é necessária em virtude da relação que existe entre ela e o desenvolvimento do caráter cristão. Teologia bíblica do Novo Testamento está diretamente ligada à virtude que existe no caráter cristão. A teologia bíblica do Novo Testamento é necessária à propagação do Evangelho e à solidificação de seus resultados. Então é importante ir percebendo o valor e a necessidade da teologia bíblica do Novo Testamento. A teologia bíblica do Novo Testamento é necessária porque ajuda a definir e expor as doutrinas do cristianismo. Pois bem, nesta aula nós buscamos reconhecer que para estudarmos a teologia bíblica do Novo Testamento é necessário entender primeiro o termo teologia. Entender primeiro o termo teologia. Teos, Deus. Logia, estudo. Estudo acerca do relacionamento de Deus e de tudo quanto Ele criou. Nós procuramos também fundamentar a teologia bíblica do Novo Testamento. Demonstrar que ela é fundamentada em escritos inspirados pelo Espírito Santo, nos quais estão refletidos a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E nós buscamos também entender o valor e a necessidade